Eu sei que vocês adoram os vídeos aqui de falácias lógicas, eu fiz vários vídeos sobre isso já, e hoje eu quero me dedicar particularmente a uma falácia que talvez seja mais popular, ou uma das mais populares que a gente vê por aí nos debates políticos e que se dão na internet e na vida real também. Mas antes de entrar nesse tema, eu quero falar uma coisa para vocês aqui, porque ontem eu recebi a prova do livro Meu Pai, o Guru do Presidente, né, para poder revisar, porque já vai para a gráfica, então em alguns dias o livro já começará a ser distribuído para quem já comprou na pré-venda e também chegará às livrarias, na Amazon e estará disponível para todo mundo. E é interessante quando você escreve um livro, né, porque você escreve um livro, você fica muito envolvido na história, naquilo que você produziu. Então quando você escreve um livro, se você for fazer isso aí, se você for empreender esse desafio um dia, é muito bom quando você termina de escrever o livro, você ficar uns meses sem ler o livro. Termina o livro, deixa lá guardadinho o seu livro 1 mês, 2 meses, depois você retoma para você reler esse livro com um olhar mais fresco, um olhar mais distanciado. Porque quando você relê o livro depois, você vai ter um termômetro ali se aquilo ali que você produziu é decente, tem algum tipo de valor, é bom, ou se é uma porcaria e que você tem que voltar e fazer um trabalho tremendo de reescrita daquilo ali. Eu acabei esse livro do Olavo de Carvalho aqui com a Heloísa, nós acabamos esse livro se não me engano, foi em setembro que eu terminei e mandei para a primeira editora, que depois acabou não dando certo, como vocês lembram lá a história do MEC, que ameaçou a editora, essas coisas. E depois eu não reli mais. Então eu acabei o livro em setembro e depois não reli mais, não peguei o livro mais, não dei nem uma olhada nele. E agora eu fui reler ontem, né? E quando você vai reler um livro depois de tanto tempo, você vai com medo, porque você nunca sabe o que você vai encontrar. E eu reli o livro e, putz, o livro é muito bom, gente. O livro é muito bom, tem, sim, grandes informações ali dentro, tem ótimas histórias que a Heloísa contou ali sobre o pai dela, sobre a relação dela com o pai, coisas que já são conhecidas, mas outras coisas que são inéditas ainda, então, assim, tem muita história ali dentro. E dá para ter uma bela percepção do impacto que o Olavo de Carvalho tem na cultura brasileira hoje, na inteligência brasileira hoje, no atraso intelectual brasileiro hoje e no governo Bolsonaro também. Então, se você não conferiu ainda, vou deixar para vocês aqui o link do livro Meu Pai, o Guru do Presidente, para vocês comprarem na pré-venda que está com desconto, porque logo esse mês aqui já vai começar a distribuição e você vai receber o livro em casa. Então, fique satisfeito ao reler o livro. Isso é um grande risco, como eu disse. Você pode pegar o livro e falar, putz, eu escrevi isso aqui, não acredito. Mas o livro está muito bom mesmo, a gente conseguiu chegar onde a gente queria. Eu acho que o objetivo do livro foi atingido. Então, confiram. E outra coisa que eu quero falar também, né, sobre falácias lógicas, tem uma feirinha aqui onde eu moro, uma feira de coisas usadas, né, um mercado de pulgas aqui, que é realizado uma vez por mês. E na última vez que eu fui para lá, eu encontrei esse livro aqui, um livro espanhol, não sei se vai dar para ler o título aqui, que é Las Trampas de Circe, Falácias Lógicas e Argumentação Informal, que é as armadilhas de Circe, falácias lógicas e argumentação informal, escrito por Montserrat Bordes Solanas, que é uma filósofa espanhola, que trabalha com lógica, que trabalha com falácias lógicas e argumentação. E é um livro muito bom, eu comecei a ler logo no mesmo dia que eu comprei esse livro aqui, e é muito bom porque tem tudo que eu falo sobre falácias lógicas, argumentação aqui. Eu li vários livros sobre esse assunto e esse aqui está entre os mais completos que eu já vi. É muito bom mesmo. E hoje eu quero trabalhar com uma falácia que ela enumera também aqui, que se chama falso dilema ou falsa dicotomia, quando você apresenta uma dualidade de posições como se elas fossem as únicas opções possíveis num raciocínio, num argumento. Inclusive essa falácia do falso dilema foi, talvez, o que me levou a falar sobre política aqui no canal. Porque eu me lembro aqui, quando eu fazia vídeos sobre filosofia, sobre certos autores de filosofia, sobre Nietzsche às vezes, sobre, sei lá, Freud, sobre alguns assuntos que não tinham nenhuma relação com política muitas vezes, e eu vi alguns comentários aqui, então quer dizer que você é esquerdista, falando de Nietzsche aqui. Tipo, o que Nietzsche tem a ver com a esquerda? Ou falando de Freud, né? Então quer dizer que você é esquerdista, ou de Darwin, né? Falando de evolução, teoria da evolução. E eu pensei naquele momento, gente, as pessoas não têm a menor ideia de que no mundo não existe apenas comunista e neoliberal, ou que não existe apenas petista e bolsonarista, ou que não existe apenas duas posições no planeta. Que você tem, entre essas duas posições, você tem, sabe, todo um espectro de possibilidades, toda uma variedade gigantesca de posições políticas, ideológicas, que não se resumem apenas em polos, que não se resumem apenas em duas posições. Então foi quando eu comecei a fazer vídeos sobre política, para mostrar para as pessoas que você pode, por exemplo, defender uma visão de sociedade que está em centro-esquerda ou centro-direita, ou mais ao centro, ou mais à esquerda, ou de extrema esquerda, ou anarquista, ou anarco-sindicalista, que nem tudo se resumia a comunista e a bolsonarista, por exemplo. Ou olavista, né? Como eu falei do Olavo de Carvalho no começo aqui, o olavista. Então foi quando eu parti para falar sobre esse tipo de assunto.
porque me incomodava muito essa falsa dualidade, essa falsa dicotomia, esse falso dilema, que é uma falácia lógica. E eu vi muito isso nesses dias atrás agora, quando começou agora essa questão envolvendo Trump e Irã, uma possível guerra entre esses dois países, e eu estou condenando veementemente como Trump tem procedido no Oriente Médio, e muita gente vem dizer aqui, então quer dizer que você está defendendo o Irã, então quer dizer que você está defendendo o regime teocrático iraniano. E não é isso, obviamente não é isso. Você pode criticar o Trump e, ao mesmo tempo, simultaneamente, criticar também o Irã. Você pode ser contra a política externa norte-americana e ser contra a política doméstica iraniana. Uma coisa não anula a outra. Isso é um falso dilema, isso é uma falácia lógica, de você achar que se você critica isso aqui, você está defendendo isso aqui. Se você está criticando o Bolsonaro, não quer dizer necessariamente que você é petista. Se você está criticando o PT, não quer dizer necessariamente que você é antipetista. Se você está criticando o Stalin ou certos governos dito comunistas, não quer dizer que você seja anticomunista. E essa falácia do falso dilema, ele não é apenas usado pela extrema-direita, não, por pessoas burras, pessoas incultas, pessoas sem formação. Não. Isso é usado de maneira disseminada por diferentes grupos. Quando é uma pessoa que não tem formação, que não tem formação de pensamento crítico, você pode atribuir o uso dessa falácia lógica, né? Você criticou o Bolsonaro, portanto você é comunista, você é petista, sei lá o quê. Você pode atribuir isso por um erro lógico, um erro de pensamento mesmo. A pessoa não sabe raciocinar logicamente e ela comete um erro porque pensa nesse mundo binário, e pensa em polos, pensa em oposições. Então você pode realmente achar que é um erro. Muitas vezes as falácias lógicas são erros de pensamento. A pessoa não sabe como elaborar um argumento, não sabe como pensar logicamente e comete um erro que é uma falácia. Nesse caso, uma falácia informal. Não é uma falácia estrutural, mas é uma falácia informal. Mas, por outro lado, quem tem o conhecimento disso, quem sabe organizar um pensamento, muitas vezes utiliza as falácias lógicas como estratégia para vencer um debate, como estratégia para confrontar seus opositores. Então você vê isso de maneira, não vou dizer mal intencionada, porque de certo modo é mal intencionado, mas intencional de fato. A pessoa utilizando isso porque ela quer derrotar o oponente. Então muitas falácias lógicas, às vezes é um fenômeno localizado, por exemplo, a pessoa faz essa falsa oposição entre Bolsonaro e PT, como se fossem as únicas posições possíveis, como se você não pudesse ser cirista, como se você não pudesse ser Amoedo, como se você não pudesse ser PSDB, mas em certas circunstâncias é intencional. E ela vem junto com outras falácias. Por exemplo, você vai lá e critica o Bolsonaro. E a pessoa sabe que existem outras posições. Você pode criticar o Bolsonaro, mas não ser petista, mas não ser comunista, mas não ser esquerdista. E ela utiliza isso para te contaminar. Então você tem, junto com a falácia do falso dilema, você tem o veneno do poço. Porque ao te jogar essa etiqueta, esse rótulo de comunista, ela sabe que todo o seu argumento agora vai estar contaminado e tudo que você disser não será levado em consideração por quem é bolsonarista. E vice-versa também. Você pode, por exemplo, confrontar certas ideias da esquerda, certas ideias de grupos marxistas, por exemplo, e eles te jogam um rótulo e que contamina tudo aquilo que você disser posteriormente. Você é liberal. Você é anticomunista. Então é uma estratégia discursiva, uma estratégia argumentativa para te contaminar, para que aquilo que você diga não tenha mais validade para ninguém. Porque o grupo ao qual eles te jogam você não pertence. Se você critica o Bolsonaro e você não é petista, os petistas não vão comprar sua ideia, e invalida também para o grupo que você está confrontando. E em certas circunstâncias também você tem aquilo que se chama de falácia do espantalho, que é a pessoa distorcer o seu argumento e atacar esse argumento distorcido como se fosse sua posição, sendo que não é. Então tenha em mente, quando você vê essa falsa dicotomia, esse falso dilema, essa mentalidade binária, pode ser sim um erro conceitual da pessoa. A pessoa pode ter limitações para poder argumentar. E aí você pode expor para ela, olha, você está equivocada porque não existe só essas duas posições, existem várias posições possíveis e a minha posição não é essa que você pensa que é. Nem sempre funciona, a pessoa pode estar irredutível, porque geralmente quem não consegue argumentar também não consegue pensar em diferentes variações de um argumento. Você pode tentar. É válido. Por outro lado, quem faz de maneira intencional isso, de maneira maliciosa, ela sabe o que ela está fazendo. Então você dificilmente vai conseguir convencer essa pessoa dessa falsa dicotomia porque ela sabe que ela está fazendo isso. É justamente a intenção dela. E como eu disse aqui, essa estratégia da falsa dicotomia é muito popular hoje em dia, essa visão binária da realidade, seja por erro, seja por intenção, seja com propósito. O que é pior ainda, na verdade, você usar uma falácia lógica intencionalmente para prejudicar o seu opositor, para mim é muito pior do que alguém que erra na argumentação porque não sabe argumentar. E o fato é que em boa parte das discussões que envolvem sociedade e política, não existem apenas duas posições. Existe uma variedade interminável de posições possíveis. Você pode criticar o capitalismo e não ser
anticapitalista. Você pode criticar o comunismo e não ser anticomunista. Você pode criticar o Bolsonaro e não ser petista. E vice-versa. E essa simplificação da visão de mundo, essa visão binária, ela beneficia principalmente grupos extremados. Porque é como eles querem trabalhar, nesse antagonismo, nessa visão de nós contra eles. Tipo, eu estou certo e todos os demais estão errados. Se você não pertence ao meu grupo, você pertence ao outro grupo e você é meu inimigo. É uma visão populista e de antagonismos. De ressaltar a diferença e não a semelhança. E na minha percepção, é o que mais contamina o debate político atualmente. Essa visão binária da realidade. Essa visão de oposições. Essa visão de contrastes. Preto no branco. Bom e mal. Estou certo e você está errado. Porque a pessoa do outro lado também pode ter certas visões certas da realidade também. Mesmo estando do outro lado do espectro político seu. Talvez essa falácia lógica do falso dilema seja uma das mais perigosas atualmente no debate político. Porque ela cria um cenário irreal, que não se fundamenta nos fatos, que não se fundamenta na complexidade da realidade. É uma simplificação errônea ou intencional da realidade. E que tem um propósito. Eu quero saber de vocês se vocês já observaram esse tipo de falso dilema sendo utilizado diariamente. Bem, deve ter observado porque isso é constante, né? Eu vejo todos os dias, praticamente várias vezes ao dia, inclusive. Vindo de diferentes grupos, de grupos que você não imaginaria. O que você pensa sobre isso? O que você pensa que pode funcionar para combater esse falso dilema? Quais estratégias discursivas, argumentativas você utiliza para confrontar esse falso dilema? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!